Oi divas, hoje eu vou ensinar para vocês esse top frente única. Então se você é iniciante e quer aprender a fazer a sua primeira peça, continua aqui nesse vídeo que eu vou ensinar o passo a passo dessa peça, desse top frente única, que é super versátil e dá para usar ele de várias formas. Para a gente fazer esse top de frente única, a gente vai precisar de um fio da sua preferência. Pode ser qualquer fio de algodão. Esse que eu tô usando, pra exemplificar, é um fio amigurumi. Só que eu acho ele fino pra fazer esse tipo de trabalho, na minha opinião. Eu gosto muito de trabalhar com a linha barroco. Só que como eu tô usando um exemplo pra exemplificar, eu vou usar esse fio aqui, mas você pode usar o que tiver na sua preferência. Vou utilizar a agulha número 3, a tesoura pra gente fazer a finalização e uma fita métrica pra gente poder medir. Aqui no meu top, eu fiquei com uma medida, deixa eu ver, ficou 36 por 34, o tamanho dele. E aí aqui é onde a gente vai fazer a barra de acabamento, que é essa parte aqui, ficou com 34. E aqui nessa outra parte ficou com 36, que é onde a gente pode passar a cordinha e usar o top de frente única de diversas formas, né? Ele pode ser usado de vários modelos. Então vamos lá para o vídeo. Pra gente iniciar, a gente vai iniciar com correntinhas. A gente vai fazer a correntinha do tamanho do comprimento que você quer o seu top. Como vocês viram ali no meu, tinha ficado com 34 centímetros, então eu faria 34 centímetros de correntinhas. Só que aqui, como eu vou fazer uma peça base, eu não vou fazer ela no tamanho real, eu vou fazer ela no tamanho menor, só pra exemplificar pra vocês. Por ser uma blusa fácil de fazer, eu não preciso fazer ela no tamanho real, vocês vão conseguir entender ela eu fazendo com essa peça base. Então a gente vai iniciar com as correntinhas, e aí você vai fazer as correntinhas do tamanho que você quer o top. Tem gente que quer ele um pouquinho mais curto, quer ele um pouquinho maior, e aí vai depender. Você vai fazer a medida do seu corpo, você vai tirar a medida do seu corpo e vai colocar o tanto de centímetro que você quer pra peça. Chegando aqui no final da carreira, a gente vai virar o trabalho e a gente vai subir mais uma carreira de ponto alto. Aí, pra subir, eu faço da seguinte forma. Eu faço uma correntinha, laço, e aí eu entro aqui, ó, nesse buraquinho dessa correntinha, dessa última correntinha aqui do ponto de baixo. Aí eu venho e faço um ponto alto. Aí aqui eu tenho meu primeiro ponto alto. E agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer os pontinhos de acabamento aqui embaixo. A gente vai ter um acabamento tanto nessa fileira aqui embaixo e na parte de cima também do top. Então, como é que a gente vai fazer essa carreira? A gente já fez o nosso primeiro ponto alto aqui. Aí, o próximo ponto alto, a gente vai laçar. Em vez de a gente pegar aqui nessa correntinha aqui, que seria essa que a gente pegar, a gente vai passar ela aqui, ó, por detrás do ponto baixo que tá abaixo dessa correntinha de cima. Aí, vem, laça, faz o ponto alto normal. E aqui a gente vai ter o detalhe de acabamento. E aí, na próxima carreira, a gente vai entrar aqui na carreira normal, na parte de cima. Aí, faz ponto alto. E aí, na próxima, novamente, a gente vem aqui, passa atrás do ponto alto, finaliza ele aqui e continua. Aí, aqui no próximo ponto. E assim a gente vai fazer até chegar aqui no final. E ele vai ficar com aquele acabamentinho da parte da base da roupa. Chegando aqui no final da peça, e aí vocês veem que fica esse acabamento. Fica bem bonitinho, eu gosto desse detalhe. E a gente vai subir, a gente vai virar a peça e vai subir os mais fileiras de ponto alto. Só que a gente não vai fazendo esse detalhe aqui, a gente vai seguir somente com ponto alto. Aí a gente vai subir aqui, fazer um ponto alto. Ponto alto normal aqui assim, ó. E seguindo.
E aí vai seguindo novamente. E aí, assim, você vai fazer essa parte de fazer as fileiras de ponto alto, você vai fazer até chegar ao tamanho que você quer o top. Como eu tinha falado pra vocês, aqui no meu tinha ficado com 34 e o tamanho dele aqui ficou com 36. Isso contando com a parte do acabamento que também vai ficar na parte de cima. Então, vocês podem continuar subindo as carreiras até chegar ao tamanho que vocês querem. E aí, lembrando de lá no final fazer o acabamento da mesma forma na parte de baixo do outro lado da blusa. E aqui eu terminei, eu não fiz ela toda grande, mas aqui eu queria mostrar pra vocês que aí eu fiz o outro acabamento que ficaria na parte de cima, né? E aqui a parte de baixo. E aí, quando a gente chega aqui, que a gente finaliza a peça com esse acabamento, a gente vai fazer um acabamento pra ficar mais bonito. A gente vai fazer em toda a volta do projeto pontos baixíssimos. Como a gente vai fazer isso? Eu vou começar pegando daqui já dessa fileira. Em vez de eu finalizar aqui, subir e já vir fazendo a volta, pode ser assim, ou eu posso dar continuidade aqui assim e fazendo os pontos baixíssimos. E aí, o que acontece? Como a gente vai fazer aqui? Eu vou entrar nesses buraquinhos que tiver aqui assim com algumas alcinhas nas laterais. Aqui mesmo, eu vou pegar aqui, aí eu venho um laço e passo aqui. Aí eu fiz o primeiro ponto baixíssimo. Aqui eu vou entrar em outro laço e fiz mais um ponto baixíssimo. E isso por toda a lateral da peça. A gente vai finalizar com esse acabamento porque fica algo mais bonitinho, mais aparente. E quando acabar, é só cortar a linha. Pega a tesoura, corta a linha. E aí, com o restinho de linha que sobrar, como essa daqui, a gente vai escondendo. A gente pode esconder tanto pra cá, ela pra cá, quanto pra cá. E é super fácil esconder ela. Você vai pegando aqui, vai passando ela por dentro desses pontos. Assim, ó. Vai passando. E aí, quando chegar bem no finalzinho, que sobrar só um pedacinho de linha, o conselho que eu dou pra vocês é pegar uma cola de artesanato de tecido, dar um pinguinho com a cola e colar, que aí ela fica com acabamento assim, escondidinho. Da cordinha, que a gente vai fazer a amarração. E a cordinha, ela é super simples de fazer também. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu fiz. E aí, assim, a medida também vai depender do tamanho que você quer. Essa minha aqui, eu fiz ela com 1,5 m. Porque eu fiz ela desse tamanho porque eu uso a blusa de vários tipos, de várias formas, né? E aí, então, é um tamanho que pra mim dá pra fazer uma amarração super legal. Mas aí vai depender do tamanho que você quer. Você pode fazer de 1,5 m, de 1 m, 80 cm ou até maior. E pra gente fazer a alcinha é super simples. A gente vai fazer a correntinha da mesma forma, do tamanho... A gente vai fazer a quantidade de correntinha até dar o tamanho da corda que a gente quer. Então, se você vai fazer 1 m, vai fazer a cordinha com 1 m, você vai fazer 1 m de correntinhas. Assim, do tamanho de correntinhas. Então, aqui a gente vai fazendo, vai subindo correntinha. E aí, quando a gente chega aqui no final, que a gente alcançou o tamanho que a gente quer do cordão, a gente vai voltar fazendo pontos baixíssimos. E como é que a gente vai fazer? Aqui foi a última correntinha que a gente fez, e aí a gente vai pular ela. E aí, aqui na próxima, a gente vai enfiar a agulha, laçar e puxar. E aí, nisso, a gente vai descendo, fazendo pontos baixíssimos. E aí, depois do top pronto, feito, né, já do tamanho certinho, com o nosso cordãozinho de corrente. E aí, você pode amarrar ele de qualquer forma. O formato, assim, que eu mais costumo usar é o padrão. E aí, eu venho, eu deixo 2 buraquinhos aqui, e aí eu passo aqui primeiro, nesse buraquinho. Opa, aqui a única coisa que tem que tomar cuidado é pra ver qual é a parte frontal da peça. A parte frontal da peça é sempre essa que tem um acabamento virado pra cá. Essa, quando tá assim, é a parte de trás da peça. Então, na hora de passar o cordão, tem que tomar cuidado com isso. E aí, vem aqui. Você pode usar uma agulha
pra poder ajudar a passar. E aí você vem e passa aqui pelo esse outro buraquinho. Aí ela vai ficar aqui, assim. E aí depois você pega e passa pelo buraquinho aqui dessa lateral. Tem um buraquinho aqui, aí você vem e passa. Deixa eu ver. E faz a mesma forma aqui desse lado de cá. Vem e passa. E aí fica assim. E aí você faz a amarração normal nas costas. E esse foi o tutorial desse nosso top frente única.